A gente está começando aqui, então, o segundo dia do ciclo de palestras do Sem Fé na temática História, certo? Hoje a gente vai ter a palestra do meu amigo Gregory Cizewski, né? Um amigo de muito tempo, Gregory Cizewski. O Gregory, o título da palestra do Gregory é Invisibilidade, Tempo e Pós-Modernidade no Final do Século XX, na história em quadrinho Os Invisíveis de Grant Morrison. O Gregory é doutor em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, bacharel em Licenciatura em Filosofia pela UFSC e é mestre em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSC. Atualmente é professor da Faculdade Municipal da Palhoça, tem experiência nas áreas de História Contemporânea e História e Arte, História da Educação, Metodologia de Ensino, História em Quadrinhos, Filosofia, Teoria da História, Filosofia Contemporânea, Filosofia da Arte, Filosofia da Educação e Educação do Campo. Gré, fica à vontade, as perguntas vão ser feitas no chat, eu recolho elas e faço para você ao final da palestra, ok? Conforme a palestra for acontecendo, eu vou servindo de reloginho para você aqui, beleza? Vou te dando um toque, quanto tempo você tem, e é isso, fica à vontade, tá bom? A casa é tua, meu querido. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Diego, a Enedi, o pessoal da faculdade aí, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, participando desse evento e contribuindo com vocês. Peço licença para compartilhar uma apresentação que eu fiz aqui e para tentar me guiar um pouco e a gente, a partir dela, conversar um pouquinho, tá? Na verdade, essa minha fala, ela faz parte da minha tese de doutorado. São fragmentos da minha tese de doutorado, que tem esse título aí, é apenas um jogo, Pensamento, Condição Humana e Pós-Modernidade no Final do Século XX, na História em Quadrinhos Invisíveis de Grant Morrison, tá? Que eu defendi em 2016, no caso de 2016, ali na UFSC, no programa de História Cultural. Quando eu pensei, né, o Diego me convidou e eu pensei em montar aqui as ideias para a fala, eu pensei, vou pegar um recorte da minha tese, né? A proposta geral da tese, eu tento usar o quadrinho para pensar um pouco o final do século XX, mas eu faço isso numa abordagem um pouco diferente. Assim, eu tentei fazer um trabalho de história que é um pouco que foge um pouco dos trabalhos tradicionais de história, tá? Eu não estava muito preocupado em concatenar a história em quadrinhos com os fatos que estavam acontecendo década de 90, quando ela foi produzida, né? Mas a minha intenção era pensar junto com os invisíveis como que a década de 90, o final do século XX, estava sendo pensado. Tá? Como que as pessoas estavam vivendo, o que as pessoas estavam sentindo, o que elas estavam pensando, imaginando e projetando como futuro no final do século XX. Então, a gente tem uma quebra ali com o final da Guerra Fria, que me parece que eu uso muito abordagem pós-moderna, teorias pós-modernas para fundamentar boa parte da minha tese. E me parece que o final do século XX é o auge desse pensamento, aquilo que traz esse pensamento pós-moderno, que vinha lá de trás, né, desde o começo do século XX, se construindo teorias, né, e repensando a filosofia como um todo, mas ela vai cair no imaginário da população, no modo de vida da população no final do século XX, depois da Guerra Fria, quando me parece que toda aquela perspectiva de uma mudança política possível finalmente vai para água abaixo, o capitalismo venceu, entre aspas, né? E agora, o futuro é agora, já não tem mais para onde ir, né? Se abandona mesmo aquela linearidade pós-moderna, vão chegar a um lugar melhor, quer dizer, o lugar melhor já está aqui, já ganhou, e é isso que a gente tem, né? Então, era um pouco nesse sentido que eu tentei abordar o quadrinho dentro da minha tese. Tá? Então,
como fazer isso, né? Como pensar um conjunto de ideias pós-modernas e como pensar uma condição humana que cai de cabeça dentro de uma pós-modernidade no final do século XX, dentro da história. E aí eu tentei fazer isso também de uma maneira formalmente diferenciada. Assim. Eu comprei um pouco essa forma pós-moderna de montar a escrita, montar a teoria, e tentei montar a tese como um mosaico, né, me calquei muito no Deleuze, Guattari, a questão dos agenciamentos e linhas de fuga, assim, tentando montar um mosaico mesmo, um conjunto de recortes, né, que não se pretendia linear, não se pretendia conclusivo ou que chegasse a algum lugar, mas que no fim eu jogasse tudo aquilo sobre a mesa e algum sentido ia surgir dali. Tá? Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje também, com a própria teoria da imagem que eu uso por trás também. Tá? Então, eu comecei a pensar, primeiro, eu tinha vários problemas aí, né? Quer dizer, pensar essa pós-modernidade, pensar o próprio pensamento humano, a condição humana pós-moderna, e pensar o uso de quadrinhos na história, que também era algo, ainda é algo complicado, que pouca gente usa, né? Eu acho que como tese de doutorado, a minha foi uma das primeiras teses na história, sobre história em quadrinhos, né? A gente tinha bastante na letra, bastante na sociologia, bastante na comunicação, mas na história era algo que estava vindo muito, muito devagar. Ainda a gente não tem tantas, né? Então, eu tinha esse desafio também de como usar a história em quadrinhos, porque também é um suporte complicado de se analisar, né? Porque tem toda uma característica própria né, de como lidar com texto, com imagem, ao mesmo tempo, uma grande quantidade. Então, também era um desafio, né? Essa ideia de usar a história em quadrinhos, e eu tentava, obviamente, cair mais para o lado da graphic novel, que são histórias em quadrinhos com temas mais complexos, mais adultos, embora Os Invisíveis não seja uma graphic novel, uma história em quadrinhos de linha, né? Mas uma história em quadrinho de linha, mas pega aquele lance da graphic novel. Tá? E aí, como eu falei, eu vou com uma abordagem pós-estruturalista e um pouco pensando essa ideia de que, assim como qualquer coisa que eu vou analisar, a história em quadrinhos ela traz em si uma impossibilidade de uma análise completa, de eu esgotar uma análise dela. Né? E ainda mais Os Invisíveis, vou falar um pouquinho dela depois, que é uma história muito complexa. Então, o que eu tentei fazer? Tentei fazer uma abordagem um pouco experimental, não se tinha métodos também, né, para como abordar uma história na história. E eu tentei não ficar preso a uma semiótica, algum método mais fechado, e assim como o meu texto, como a maneira com que eu lido nas teorias, na tese, eu também comecei a lidar com a história em quadrinhos, que é pegar fragmentos, pegar pedaços das imagens, jogar ali, e elas vão me mostrando, junto com a teoria, o que eu consegui ver, ou o que o leitor conseguir ver dentro de uma série de combinações possíveis. Assim, né? Então, só para dizer assim que a tese como um todo foi uma experimentação, né? Eu coloco aqui que tudo é mostrado, né? Imagem, pensamento, teoria, filosofia, os recortes da HQ, na verdade eu mostro tudo. Eu me inspirei um pouco no Burroughs, que é a ideia de cut-up, né? Que você joga um monte de fragmento e o sentido se dá a partir dali. Né? E com uma ideia de montagem do Benjamin, uma ideia de montagem, assim, pensando mais no lado imagético. Tá? Então, assim, tudo ali, a imagem, a teoria, a filosofia, as narrativas aparecem de várias formas, tentando suscitar uma experiência de texto, uma experiência filosófica, uma experiência historiográfica, tá? Uma experiência de história. Não sei o quanto eu consegui isso, né? E eu acho que eu passei um pouco isso para essa apresentação aqui também. Eu faço toda essa introdução para tentar mostrar como eu trabalhei com história em quadrinhos, que foi difícil. E talvez a apresentação tenha um pouco disso também. Um monte de recorte jogado aqui. Vamos ver se ela vai fazer sentido para vocês, tá?
Eu coloquei aqui 2 citações que são bem importantes para mim. Deixa eu ver se eu tô com esse quadro aqui. A primeira é uma citação do Benjamin, que diz assim: não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas, porém os farrapos, os resíduos, não quero inventariá-los e sim fazer justiças da única forma possível, utilizando-os. Ou seja, eu vou utilizar o que tem na minha mão, tanto de teoria como de quadrinho e de outras fontes que também usei, tá? E a segunda é do Bey, do Hakim Bey, né, que diz: quem foi que disse que a compreensão era necessária para se usar uma ideia? Então, um pouco aquela coisa que eu me dou o direito de perverter algumas coisas ali, né, e de me apropriar de ideias e usá-las a meu favor, sem que talvez aquelas ideias façam completo sentido dentro da teoria do autor que eu usei. Mas eu trago ela para fazer sentido dentro do que eu escrevo, tá? E a última é como finalizo a minha introdução da tese, que é, eu digo assim: nos permitimos a liberdade e a leveza dos ensaios, a intensidade e a firmeza do uso transgressor de ideias. Esse texto é um trabalho acadêmico, mas também uma festa, bem como um ato de rebeldia. Então, eu escrevi um pouco o texto também como para questionar um pouco o método acadêmico historiográfico que a gente estava vivendo ali, e também para me divertir, para, como um texto dos Invisíveis e com o pé na anarquia, né, no anarquismo, também quis jogar um pouco esse lance de rebeldia para dentro da minha própria tese. Assim. Então, eu vou falar. A minha tese, Os Invisíveis, é uma obra muito complexa, tá? Quem conhece o Paulo ali, que conhece e tal. Ela foi uma obra seriada, publicada de 94 a 2000 nos Estados Unidos, escrita pelo Grant Morrison e desenhada por vários artistas. O Morrison definia ela ali, tem uma citação, né? HQ sobre tudo: ação, filosofia, paranoia, sexo, magia, biografia, viagens, drogas, religião, OVNIs. E tinha muito de autobiográfico dele também, né? Cada personagem ali tem alguns traços dele, e inclusive o personagem principal, King Mob, é quase desenhado como ele mesmo, quase, né? E várias referências, então a obra é cheia de referências, cheia de citações, né? Teoria do caos, magia do caos, discordianismo, mitologia asteca, teoria da conspiração, viagem no tempo, mitologia comparada, muita coisa de cultura pop, muita coisa de filosofia, de literatura. Então ela é uma miríade de colagens, que isso também, embora uma riqueza muito profunda, dava uma dificuldade muito grande para trabalhar. E eu dividi a minha tese em 4 capítulos. O primeiro capítulo falando sobre invisibilidade, o conceito que é central ali na obra, né, que é o que eu vou falar aqui. O segundo capítulo sobre tempo, que eu também coloquei no título para falar aqui. E os outros 2 sobre a questão da realidade, uma compreensão da realidade, e que envolvendo cultura pop, colagem, né? E um 4º capítulo sobre identidade contemporânea, teoria queer e tal, que também envolve muito tá muito dentro do quadrinho. Aí eu comecei a fazer a apresentação aqui para falar sobre a visibilidade, e quando eu terminei a parte da visibilidade no primeiro capítulo, eu estava com 52 slides, então eu pensei, não vai dar tempo de falar sobre o tempo, né? Então eu acho que eu vou ficar na parte da invisibilidade e vamos ver se tentar não ser muito prolixo para a gente poder conversar sobre isso. Tá? Aqui eu trago 2, a primeira capa do primeiro volume dos Invisíveis, tá? E essa é a outra é a capa do segundo volume, do primeiro tomo do segundo volume. Tá? O primeiro volume se passa todo na Inglaterra, o segundo eles vão para os Estados Unidos, então ele muda totalmente a estética, muda totalmente o desenho e passa a ser uma estética muito próxima dos filmes hollywoodianos. A história dos Invisíveis, vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês, né? É uma obra de ficção em que a realidade está sendo dominada, está sofrendo está prestes a ser dominada por seres extradimensionais chamados arcontes, seres de outra dimensão que querem invadir o nosso universo e implantar uma ordem e dominação total. E aqui, lutando contra isso, as células anarquistas terroristas
todas de 5 pessoas, chamada Os Invisíveis, que lutam contra essa dominação e tentam defender a liberdade humana e a liberdade do nosso universo. Tá? O pano de fundo da série é esse. E aí, a série toda se passa praticamente sobre uma célula dos Invisíveis, que são esses 5 aqui, né? Que são, esse primeiro aqui, careca da esquerda, que é muito parecido com o Graham Morrison, esse desenho é muito parecido com ele, né? É o King Mob, que é meio que um James Bond contemporâneo, né? Luta muito bem, mata todo mundo e tem alguns poderes psíquicos também. Do meio ali a Boy, que é uma ex-policial de Nova York que quer vingança contra o governo porque o irmão dela sumiu. A Ragged Robin, que é uma mulher que veio do futuro, que tem poderes psíquicos e ninguém sabe direito ainda o que ela faz no começo, né? Depois ela se torna um personagem muito importante dentro da história. Uma travesti do Rio de Janeiro, que tem poderes xamânicos e é neta de bruxas mexicanas, tá? Que é a Lord Funny. E um moleque de Liverpool, meio revoltado, né, chamado Jack Frost, que dizem que vai ser o novo Buda. Então, esses 5 são essas células invisíveis e eles começam a viver várias coisas lutando contra esses arcontes e contra agentes infiltrados aqui. Então, começa a se criar todo um clima de conspiração muito forte, assim, porque então tudo da mídia, de governos, todo o sistema em geral está sendo dominado, né, por agentes dos arcontes que querem implantar a dominação total. Mas sempre tem algum invisível ali também infiltrado tentando lutar contra. Então é como se por trás da nossa realidade houvesse uma guerra entre bem e mal que está rolando e a gente não se deu conta disso, tá? Então, o aspecto central da obra, e é o que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente conversar um pouco, é a questão da invisibilidade mesmo. Tá? O conceito central que está no nome, né? Os invisíveis ali. Então, eu começo na tese a tratar um pouco desse conceito de invisibilidade. Né? Para pensar, então, eu tento pegar essa visibilidade e tratar ela teórica e conceitualmente, formalmente dentro do quadrinho e filosoficamente e sociologicamente, talvez, politicamente, melhor dizendo, dentro da obra Os Invisíveis. Tá? Então, eu pego esse conceito e tento desdobrar ele em várias formas para tentar construir vários sentidos dele dentro dos Invisíveis. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Tá? Então, essa ideia de invisível, né, ela é exatamente aquilo que não é visível, ou seja, aquele que você não pode ver, que está lá, mas você não vê. Né? Eu tento fazer aqui uma apresentação de que esse invisível a gente pode pensar esse invisível como o nada sartreano, pensado como por um aspecto visual, tá? O Diego, que é especialista em Sartre, ali, vai me bater depois disso, mas tudo bem. Nada, só de você ter falado dele eu tô feliz. Por quê? A ideia do Sartre, eu coloco aqui uma citação, né? Um trecho, parafraseado, na verdade, do Sartre, que quando ele vai falar do nada, ele conta a história do Pedro. O Diego deve ter já contado isso para vocês, mas o Sartre conta a história. Eu fiquei de encontrar o Pedro no bar às 4 horas, eu chego 15 minutos atrasado, o Pedro nunca se atrasa, eu chego lá, começo a olhar o bar, começo a olhar as pessoas, vejo as mesas e tudo, e o Pedro não está lá. Quando eu percebo que o Pedro não está lá, vejo o bar como todo, percebo que ele não está lá, eu tenho uma experiência do nada. O Sartre quer dizer. Né? Então, essa experiência do nada é uma percepção, o Sartre, sempre, se o Pedro viesse lá, eu ia nadificar o fundo, né? E ia ter uma experiência dele como forma frente a esse fundo. Como o Pedro não está, o fundo continua nadificado e eu não tenho forma para colocar na frente e eu tenho essa experiência do nada, que é algo que não está ali, que faz falta, uma falta, né? Então, tudo no bar, os clientes, os movimentos, as vozes, os ruídos, aquilo continua sendo fundo porque eu estou procurando o Pedro. E quando eu não encontro o Pedro, eu tenho uma experiência de ausência do Pedro, do nada ali, né?
de uma ausência, do vazio. Eu trago isso para o visual, tentando dizer que na imagem isso funciona da mesma forma. Tá? Se eu mostrasse só esse quadrado da esquerda aqui para vocês, eu ia perguntar o que é isso. Se eu fizer um quadrado. Se eu não fizer um quadrado vazio, é um quadrado só. A partir do momento que eu boto outro quadrado junto, que está com 3 estrelas ali dentro, e eu perguntar o que é o primeiro, se não é o quadrado vazio. Então, a ideia de vazio, a ideia de nada, ela está sempre relativa. Né? Eu coloquei aqui na legenda também a ideia outra ideia do Sartre, que é você pegar um segmento que vai do ponto A até o ponto B, se você tiver uma intuição dos pontos, o segmento some, você só pensa nos pontos. Se você pensar no segmento, o ponto some. Né? Então, a gente está falando de uma condição de percepção humana, que o Sartre, eu acho que pega daí também, a Gestalt traz isso muito, muito bem, né? Que é a ideia de que a forma só tem sentido frente a um fundo. No caso do Sartre, isso é mais profundo, porque está ligado com uma ideia existencial do nada, né? E essa forma fundo tem a ver com a própria existência, percepção existencial. Mas no caso imagético aqui, eu coloco aqui, o primeiro é um quadrado preto, né? O quadrado preto continua aqui embaixo, tá? Eu fiz isso no Corel e só pintei o fundo de preto. Mas se você perde o fundo, você perde a forma, né? Você perde a imagem. E é o que a Gestalt, a teoria da forma alemã, né, trabalha de maneira muito forte. Assim. A ideia de que a figura fúndica, ela é uma dualidade necessária para você perceber o mundo. Você precisa esvaziar o fundo para perceber a figura. Você precisa esvaziar o fundo para perceber a forma. Ou seja, você precisa do nada, você precisa do vazio, você precisa do fora para perceber o conteúdo das coisas. Né? Aqui, esse é o vaso de Urban, um exemplo clássico que a Gestalt usa, né? Em que você vê um vaso e vê os dois rostos. Mas você nunca consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vê o vaso, ou você vê os rostos. Né? Por quê? Porque você precisa esvaziar o fundo, tirar o fundo para conseguir ver a forma. Tá? Para além disso, eu pego algumas falas do Raul Antelo, que é um professor aqui da Universidade Federal. Eu falei que o caminhão do lixo ia passar aqui. O Raul Antelo, ele traz um texto chamado Ausência, uma ideia de que, para além desse vazio da forma a um conteúdo específico, dentro de uma série, quando você estabelece uma série de coisas, o que dá sentido para essa série são os espaços vazios entre elas. Né? Então, num texto, por exemplo, como esse texto que vocês estão lendo aí, que é a própria citação do Raul, não estou lendo tudo, tá? Porque eu achei que ficou muito grande e acho que não ia dar conta do tempo. Mas, num texto, por exemplo, se você juntasse todas as letras, já você tem muita dificuldade de dar sentido para aquilo. Então, são os espaços vazios entre as letras, entre as palavras, que dão sentido para o texto. Uma música, se não tivesse espaços vazios dentro da música, ela seria só um ruído contínuo. Então, para o Antelo, são os espaços vazios que dão sentido para uma série de coisas. Tá? E a gente vai ver aqui que isso é essencial nos quadrinhos. Tá? O quadrinho funciona dessa forma. Tá? Outro ponto que eu falei que era um colar de muitas coisas aqui. Tá? Outro ponto que eu trago para pensar sobre isso é a ideia do Didi Huberman, que ele traz de evitamento do vazio. A gente tende a negar o vazio dentro da nossa percepção. Tá? O Didi Huberman traz isso naquele livro O que Vemos, o que Nos Olha. Né? Ele fala que quando a gente vê algo nos olha de volta. Mas há uma cisão nesse olhar, uma cisão dentro de nós. Então, a gente sente um vazio que volta para nós nesse olhar. E a gente reage de duas formas, ele coloca, né? Ou como homem da crença ou como homem da tautologia. Então, e ele dá um exemplo para mostrar isso. Essa é uma obra do Fra Angélico, que ele bota no livro dele. Um túmulo vazio. Né? Quando você olha para um túmulo vazio, você sente uma ausência
de algo que está ali, que não está mais ali, né, digamos assim, e isso angustia. É isso que dá uma angústia, o vazio dá uma angústia. E ele diz assim, o homem da crença vai tentar lidar com essa angústia do vazio projetando algo para fora. Né? Então, ali havia alguém, mas havia alguém que morreu e a alma dele agora saiu dali, foi para o céu, está em outro lugar. Então, esse vazio não deve me incomodar porque o que estava ali está em outro lugar, está para fora, está mais belo, mais perfeito. Né? Então, ele tenta lidar com o vazio preenchendo ele com outra coisa, com uma crença. E o homem da tautologia, que o Didi Huber coloca, é aquele que tenta lidar com o vazio, tentando dizer, não tem nada ali, só tem aquilo. O túmulo é só um conjunto de blocos de concreto, não tem nada ali. Né? E o ápice disso, para o Didi Huber, não é os artistas minimalistas. Né? Essa nova do Joseph Kosuth, se eu não me engano, né? Os minimalistas tentavam dizer isso. Criavam cubos aí, né? Tipo, essa aí são 5 cubos de vidro, com inscrições que dizem exatamente o que eles são. Quer dizer, você vê o que você vê, o minimalista diria. É tautológico. Não tem nada ali. Não significa nada. Não tem nada fora da obra. Não tem nada fora do objeto que você vê. E a crítica do Didi Huber é assim, mesmo para o homem da crença ou para o artista minimalista da tautologia, tenta negar esse vazio, de certa forma ele é absorvido por esse vazio. Não tem como a gente negar esse vazio. E que esse vazio, esse nada, esse invisível, é o que dá sentido para o que a gente vê e o que a gente vive o tempo todo. Então, talvez você olhe para esses cubos e não sinta nada, mas alguém pode olhar e ter alguma lembrança da infância, pode ter lembrado o aquário dele que ele deixou em casa e o peixe está com fome, ele esqueceu de dar comida. Então, os sentidos se atravessam sobre nós a partir do vazio e a gente não tem controle sobre eles. Tá? E aí, eu faço toda essa digressão teórica sobre o vazio para tentar pensar, primeiro, a história em quadrinhos como forma e depois os invisíveis como teoria política. Tá? A história em quadrinhos como forma, eu penso no vazio como aquele espaço do quadrinho, que é a sarjeta, aquela tirinha branca entre os quadros, que, no fim das contas, é a parte mais essencial do quadrinho, mais do que as próprias imagens. Porque é no vazio, é na sarjeta em que a história vai acontecer. Tá? Para isso, eu pego uma outra ideia que é do MacLeod, que é um teórico sobre história em quadrinhos, né? A ideia de conclusão. Também é uma ideia da Gestalt, se eu não me engano, de que você pega as partes e automaticamente sua percepção acredita que tem um todo ali, ou gera um todo. Né? Vocês estão me vendo aí só até o peito, mas ninguém aí pensa que eu só existo do peito para cima, que não tenho nada embaixo. Né? Vocês imaginam que tem algo aqui embaixo. Vocês não sabem que eu estou de prócolis aqui, mas vocês imaginam que tem algo aqui para baixo. Né? Não estou de pijama porque está calor, estou de bermuda. Mas na aula online é assim. Né? Então, no quadrinho, essa capacidade nossa de preencher o vazio é essencial, porque é ela que dá a ação, ela que vai preencher a história. Tá? Então, aqui um exemplo do MacLeod, né? Exatamente de conclusão. Ou seja, tem ali no primeiro quadro um cara atacando o outro com machado, né? Tem uma ideia de movimento lá atrás com os riscos, ele está dizendo agora você morre, o cara dizendo não. E no outro quadro, um plano né, panorâmico com um grito. E aí eu pergunto, o que aconteceu? Né? A gente pensa, matou o cara, ou pelo menos acertou o cara. Agora, como é que ele deu uma machadada, onde ele acertou, como ele acertou, cada um constrói isso da sua maneira, na sua mente. Né? Então, você tem 2 quadrinhos que descrevem, sei lá, um assassinato com um machado, né, de uma pessoa sobre outra, mas toda a história está naquela sarjeta, está naquele vazio ali no meio. Toda a história acontece ali, a gente não vê a história. A gente deduz ela, completa ela automaticamente. Isso que o quadrinho funciona assim, funciona muito bem assim. Né? A gente tem essa estratégia em alguns filmes, por exemplo, né? Até em obras literárias, e filmes bons geralmente usam isso de maneira interessante, mas para o quadrinho isso é a essência dele. Tá? Aqui eu coloco outro exemplo, né? Que isso é usado no quadrinho, inclusive, para dar movimento. A ideia de movimento
Ela só existe no quadrinho por causa disso. A ideia do movimento existe no vazio também. Essa é uma página do Watchmen, né? Que o Dr. Manhattan está em Marte, ele está construindo a estrutura ali, e aquela estrutura está se erguendo da Terra. Então, não há movimento nenhum, são 3 imagens estáticas ali, né? E não há narração falando isso, mas você percebe que aquela estrutura lá atrás está subindo, né? Ou seja, você cria na sua mente, a partir dos intervalos das imagens estáticas, esse movimento. A gente dá esse movimento a partir do vazio, exatamente o que não está na imagem. Tá? Esse é outro exemplo, esse é o exemplo do McLaughlin. A gente tem 4 fragmentos bem recortados, né? E que, ao olhar todos eles, a gente percebe, combina, a gente percebe que tem uma mulher cozinhando, é uma cozinha, né? Nenhum deles exemplifica isso totalmente, mas na junção de todos, juntando todos, a partir dos espaços vazios, a partir do que não está ali, a gente tem consciência de todo o ambiente, toda uma ação que está acontecendo ali. Tá? Então, primeiro ponto é esse, né? Quer dizer, que essa ideia de vazio, de invisível, ou de nada, ela é essencial para o quadrinho, e é exatamente o que não está presente, o que não aparece, que é o mais importante. Tá? Ou pelo menos é tão importante quanto a figura. Tá? Então, não são só as figuras que são importantes, mas por isso, de novo, aquela ideia sartiana, né? Figura é fundo, ou o que eu vejo e o que eu nego lá atrás, o que eu nadifico lá atrás. O que não está é tão importante quanto o que está, e o que não está é o que faz aquilo que existe, o que está ali, ser o que ele é também. Né? Você é o que é em relação ao que você não é. Tá, não vou entrar em tudo, muito abstrato aqui, mas enfim. Tá? E aí eu tento entrar um pouco, a partir dessas considerações, entrar um pouco na ideia de visibilidade política, inclusive, né, de liberdade que está no quadrinho dos invisíveis. Tá? O Bauman, naquele livro Modernidade Líquida, não é no começo, mas uma parte do livro ele conta uma historinha, assim, que ele foi para um congresso, não sei aonde, e foi uma menina pegar ele no aeroporto, e eles tinham que ir para o hotel, eu acho, para a universidade, não sei. E ela pegou um trajeto normal, e tinha muito trânsito, e eles levaram 2 horas para chegar no hotel. E ela falou que, infelizmente, era aquilo, não tinha outro caminho para ir, era o único caminho, e tinha trânsito, não tinha o que fazer. E ok, ele foi lá, passou a semana no congresso. Quando ele foi voltar, ele pegou um táxi para voltar, pediu para ir para o aeroporto, e o taxista pegou um caminho alternativo, levou ele por umas vielinhas, umas ruazinhas no meio de umas favelas, barracos, né? Com um monte de casa meio mal caindo aos pedaços, pessoas na rua, né? E ele disse que pensou assim, não é que a menina não sabia que existia aquele caminho, né? Para ela não existia mesmo. Aquele lugar era invisível para ela. Não só para ela, aquele lugar, aquelas pessoas eram invisíveis para a comunidade em geral. Aquilo não está no mapa, né? Não está no mapa, ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que é o que o Bauman chama de espaços vazios, tá? Quer dizer, aquilo que está à margem, ou está nas frestas do sistema. E aí, em geral, a nossa postura frente a isso até hoje, né, desde a década de 90, a gente precisa dar visibilidade para esses lugares, precisa dar visibilidade para essas pessoas, precisa fazer o Estado chegar lá, precisa que o mapa chegue lá, né? E o que eu quero trazer aqui com os invisíveis é exatamente a postura inversa disso, tá? Que talvez, dado a maneira com que o sistema está estruturado, a invisibilidade talvez seja uma das armas mais interessantes para um combate político social hoje do que a própria visibilidade. Tá? E é isso que os invisíveis trazem enquanto quadrinho. Tá? Então, eu trago alguns conceitos para a gente pensar isso. O primeiro é a sociedade de controle do Deleuze,
né, que o Foucault já discorria sobre as sociedades disciplinares, né, o confinamento, que pautava a organização social desde o século XVIII até o século XIX, então, de como a disciplina social se impôs sobre nós, né, mas o próprio Foucault, no final, e depois o Deleuze, vão mostrar que essa sociedade disciplinar que entrou em declínio e o que entrou no lugar dela é uma sociedade de controle, né, em que a gente é controlado o tempo todo, é vigiado o tempo todo, né, e não se dá conta disso. Então, a empresa substituiu a fábrica, a formação permanente substituiu a escola, né, o controle contínuo substituiu o exame, no caso médico, né, a tecnologia, o marketing, a televisão, o computador. O Deleuze dizia, televisão, computador tornaram-se coleira eletrônica, né? Então, ele não viveu hoje com os smartphones, ainda mais isso, que a gente está o tempo todo preso e controlado por aquilo. Então, pensar além disso, a gente está, se a gente pegar os smartphones hoje, o Google sabe onde a gente vai, o que a gente faz, né? Deve ter experiências, né, diversas, eu tenho várias, né? De você ir no mercado, pegar uma cerveja na mão e voltar para nem comprar e voltar para casa, tem anúncio no Instagram daquela cerveja, né? Ou você falar alguma coisa, eu estava falando com um colega sobre Blade Runner 2049, eu chego em casa, tem um anúncio lá sobre Blade Runner, né? Então, a gente está vigiado e controlado o tempo todo, principalmente pelas tecnologias. Outro aspecto forte da realidade contemporânea é o que o Baudrillard traz no Simulacro de Simulação, de que a realidade como um todo virou uma simulação, né? Situacionistas lá atrás, como Debord e tal, já tentavam mostrar que a sociedade era uma sociedade do espetáculo, mas o Baudrillard vai além, ele vai dizer, a sociedade do espetáculo, ela tentava esconder uma realidade, né, mostrando um espetáculo para que ela não aparecesse. O Baudrillard vai dizer assim, agora não há mais o que esconder, porque já não tem mais realidade, é pura simulação. Tudo é espetáculo, tudo é simulação pura, né? Não existe mais real, não existe mais diferença entre real e imaginário. E se a gente pegar hoje as fake news, por exemplo, para a maioria das pessoas já nem faz diferença se aquilo é real ou não. Mas se aquilo bate com o sentimento dela, com o que ela gosta, o que ela gostaria de ouvir, ou o que ela gostaria de pensar, ou não. Então, você pode até dizer, não, isso aí é fake, não interessa, ela está compartilhando igual, né? Porque o real não importa mais, importa o espetáculo, importa o que aparece. Tá? E a gente está permeado por isso também. Tá? Então, lá o sistema tentava esconder o real antes, agora ele já tenta simular o real ao máximo possível, já não há mais verdade, né? Na época que eu escrevi não tinha o conceito de pós-verdade ainda, mas acho que está muito ligado a isso, né? Que não interessa mais a verdade, interessa o que é simulado, né? E a gente não tem mais condições, não teria mais condições de separar o que é real do que é simulado, porque as coisas se uniram no que o Baudrillard chama de hiperreal. Então, sei lá, o Baudrillard pode mesmo dar um exemplo, né? Que diferença que tem de um cara que é louco e alguém que finge que é louco? No limite, não tem diferença nenhuma. Porque os dois estão aparecendo como louco, se portando como louco, agindo como louco. Todos os desdobramentos disso vão ser os mesmos, né? Obviamente, a questão de como o capital se aproveita disso também, né? De você estar sempre performando coisas, simulando coisas e vivendo pela imagem o tempo todo, né? Tem até uma citação dos Invisíveis, que eu não vou abordar aqui, porque está ali mais para frente, mas que um personagem lá diz, hoje o cardápio importa mais do que o sabor do prato, né? O símbolo é mais importante do que o que ele simboliza. A foto no Instagram é mais importante do que você ter aproveitado a praia mesmo ou não. O que mais interessa é que as pessoas vejam a foto e fiquem com inveja de você que estava na praia, ela estava trabalhando na segunda tarde. Então, a simulação tomou conta. Tá? E aí, os invisíveis, a figura vai aparecer depois ali, ele vem
um pouco nessa ideia, né, de como que, se a gente tem uma sociedade de controle tão fechada, que nos invisíveis, no caso, seria obra de uns seres extraterrenos, né? Mas, então, como que você luta contra essa dominação? Como você resiste a essa dominação? E nos invisíveis, há um viés anarquista, mas não é um viés anarquista ortodoxo, clássico, né? Eles se chamam de terrorista ontológico, tá? Que eu comparo no texto com o anarquismo ontológico do Hakim Bey, tá? Que é a ideia de que você questiona toda e qualquer autoridade que diz que as coisas são como são, não só o Estado, né, ou propriedade privada, como os anarquistas clássicos questionavam, mas toda essa formulação de realidade que está se impondo sobre nós, né, esse controle, essa simulação que se impõe sobre nós e que, de alguma forma, a gente precisaria resistir a ela. Tá? Eu trago aqui algumas imagens. No começo dos Invisíveis, o Jack Frost, que é aquele guri lá, ele é preso, né, ele é menor de idade, ele vai para uma instituição correcional para jovens, né, então, e o cara da instituição, que é o Dr. Gelt, esse de preto aí, tá todo mundo sentadinho lá, todo mundo foi preso, e ele começa a falar que ele vai, que as estruturas de lei estão abaladas pela anarquia, pela violência, que ele vai ensinar eles ali a botar a necessidade dos outros, né, as necessidades egoístas, né, que vão entender seu lugar no status quo. Ele coloca aqui, né, que vai, nós apararemos as arestas disformes e faremos de vocês cilindros apropriados para orifícios circulares. Né? Ou seja, vão fazer marchá-los em ordem, né, se orgulhar de seu papel como engrenagem, como grande máquina da sociedade. Faremos se conformarem. Então, é como se eles fossem pegar esse jovem delinquente e fazer eles se encaixarem dentro de uma ordem social. Tá? Aqui, numa perspectiva mais disciplinar, até Foucaultiana, se a gente pensar. Né? Então, aqui eu trouxe outra parte do quadrinho, em que ele continua com o mesmo discurso, mas mais por esse cartaz aqui, né, que tem lá na instituição, que é triste é mal, feliz é mal, bom é sem expressão, sem sentimento nenhum. O padrão, né, o normal. Aqui outra citação, outro trecho também, né, que diz, faremos duas coisas de você, liso entre as pernas, liso entre os ouvidos. E o que retirarmos alimentará o riso da terra, seria os arcos. Liso entre as pernas, liso entre os ouvidos. Quer dizer, não sente nada, não pensa nada. Só é uma máquina do sistema. Esse outro trecho também exemplificando a mesma coisa, né, que ele fala que depois que ele saiu, ele foi resgatado lá pelo King Mob e começou a treinar com um mago, que é esse Tom Obedon, né, que é esse mago aqui. E ele fala que eles estavam fodendo a cabeça das pessoas, fazendo aquilo que eles pediam. Eles não precisam de experimentos para isso, é o truque mais velho deles. Então, aqui é sempre eles como esses arcontes, o sistema, né, que a gente usa muitas vezes isso também. Eles estão dominando a gente, e a gente nunca sabe dizer quem são eles, né? Quem são assim, quem está dominando, quem que tá no poder. Que no caso seria a própria estrutura que se montou, que se personaliza aqui nos invisíveis, mas aqui também é outra parte, né, que quando foi a última vez que você teve um pensamento não imposto por eles? Eles controlam as televisões, controlam os bares, controlam os shopping centers. Né? Quando foi que você não teve um pensamento que foi próprio, que não foi imposto de fora? Um pouco essa ideia. A gente está sendo controlado e de todos os lados, até o que a gente pensa está sendo controlado. E aí? O que fazer? Né? Como escapar desse sistema, então, que engloba tudo, que é pura simulação, que controla a gente o tempo todo? Né? A gente viu, vocês devem ter visto aquele documentário agora, O Dilema das Redes, chegaram a ver? Né? É bem legal, está no Netflix. Vários ex-CEO de empresas de tecnologia falando como que as redes sociais, como um todo, nos controlam, além de roubar nossos dados, elas nos fazem pensar, impõem pensamento, impõem forma de agir sobre a gente, nos condicionam a agir da maneira que eles querem. Né?
exemplifica muito essa ideia aqui por trás do invisível, que a gente está sendo controlado pela mídia, pela maneira, né, pelo Estado, sei lá, pode juntar uma série de condições aqui. E aí a gente perguntaria, tá, mas como que eu me livro disso, né? E a resposta do Graham Morrison nos Invisíveis é: aprenda a ser invisível. Então, o grande irmão está observando você, aprenda a ser invisível. Quer dizer, como que eu escapo dessa dominação total, já que está tudo controlado? Desaparecendo, ficando invisível. Que é o que eu trago aqui a partir do Hacking Bay, né? Quer dizer, a ideia de que como que há um controle total, há um fechamento do mapa, o Hacking Bay fala, né? Quer dizer, tudo está controlado, hoje em dia não tem um pedaço do mundo que não está mapeado por um satélite, né? Como é que eu escapo? Então, o Deleuze e o Guattari apresentam no Platão a ideia de que qualquer estrutura, né, a pós-estruturalista deles, qualquer estrutura deixa aberto frestas, deixa falhas, deixa buracos em aberto, porque é da própria condição das estruturas. Né? O Deleuze e o Guattari trazem na teoria deles a ideia de espaço liso e espaço estriado, né? Que o espaço liso é aquele que você percorre como um fluxo, né? E o espaço estriado é esse que você percorre passo a passo, e que a ciência, o próprio Estado, a sociedade segmentarizada está presa nesse espaço estriado, que percorre passo a passo, mas há fluxos possíveis que estão sempre tentando ser incorporados, mas que, no fim das contas, sempre há espaços vazios, né, que podem ser ocupados como espaços de luta política, inclusive, né, que seriam que o Bay assume como zonas autônomas temporárias, né? Ou seja, se você tem então um estado que engloba tudo, um sistema que engloba tudo, que é pura simulação, não tem mais real, né? Controla tudo. Como que você escapa? Né? Não dá, a ideia de revolução, uma ideia deixada de lado pelo bem. Então, uma lógica, a opção mais lógica seria desaparecer. Tá? E o Deleuze e Guattari mostram que há espaços, há essas frestas, há possibilidade de desaparecer. Tá? A ideia de que o mapa não é a realidade. Por mais que você sobreponha mapas uns sobre os outros, sempre vai ter buracos, porque a realidade é fractal, enquanto o mapa nunca vai dar uma escala de 1 por 1. Né? E a ideia do Bay é de que a gente tem que ser capaz de descobrir essas frestas e usá-las como um aspecto de luta política, que é o que os invisíveis fazem. Né? Aqui é outro trecho em que eles entraram num órgão do governo e voltam lá um mês depois, e a porta que eles tinham destruído está lá, ainda não tinham consertado. Né? E eles podem entrar pelo mesmo lugar. E aí o King Morgan fala, é por isso que eles nunca nos vencerão. O caos está sempre à espreita. Eles podem cobrir o mundo com câmeras, mas não pode evitar que os caras da sala de monitores fiquem zoando ou jogando a 15ª versão de Doom pela 10ª vez. Quer dizer, por mais que você tente controlar tudo, sempre vai ter um espaço vazio, porque a realidade é caótica. Né? Quer dizer, é fractal. Então, por mais que você controle, há buracos, e os invisíveis ali no quadrinho são exatamente esses agentes que encontram esses buracos e tentam usá-los para lutar contra a dominação. Que é exatamente o que o Bay coloca, né? Que a estratégia seria encontrar essas frestas, permanecer nelas o tempo possível, o tempo necessário, e quando o Estado fosse reprimir, fosse pegar, prender, por exemplo, você escaparia dali e iria para outro lugar, outra festa. Tá? Isso, o Bay diz, isso pode ser num espaço real, pode ser num espaço virtual, tá? Não precisa ser né, fazendo algo no espaço real. Quer dizer, a própria internet permite isso. Né? A gente faz isso. Você está lá baixando um filme pirata né, de um site, daqui a pouco vai lá e o filme é derrubado, porque está descumprindo direitos autorais e tal, mas aí esse filme já está em outro
em outra plataforma, em outro site, que você vai lá e baixa do outro. Eu lembro de um caso que aconteceu há uns anos atrás, de um blog, mais no começo da internet, um blog que publicou uma charge do José Sarney, e o Sarney foi lá e mandou derrubar o blog. No outro dia, tinha 2 outros blogs com a mesma charge. Ele foi lá e mandou derrubar os 2 blogs. No outro dia, já eram mais de 5, 6 blogs com a mesma charge. Quando ele estava pensando em derrubar, no final de semana já tinha mais de 100 sites publicando a charge. Né? Ou seja, essa ideia de que você escapa da dominação pelas pressas que ela te permite, pelo movimento, basicamente. A liberdade está no movimento. Você, antes de você ter da sua ação ser suprimida, né, ou você desaparece para aparecer em outro lugar, que é a ideia de zona autônoma temporária do bem. Né? Então, ele tem uma ideia de nomadismo psíquico, que é a ideia de que essa habilidade de você achar essas pressas, achar esses espaços, né, e usar esses espaços como uma tática, uma máquina de guerra, beleza? Uma luta política, uma luta social. Né? Exatamente pegar esses lugares que o sistema, o Estado não alcançam, não enxergam, e usar eles como espaço de luta. Ao invés de tentar trazer esses espaços à tona e dar visibilidade para eles, não, você usa esses espaços como espaço de luta. Né? Então, ele diz, né, os nômades psíquicos são como ciganos viajantes que percorrem essas tais frestas para tentar ficar invisível ao Estado. Né? Então, aqui a gente também tem um grande problema, que é como eu vou ter uma luta política usando esses espaços vazios, essas pressas, eu vou, de certa forma, eu estou destinado a ficar à margem da sociedade, né? Estar na marginalidade da sociedade. Mas isso pode ser só um aspecto meu, não preciso virar um mendigo, embora a gente vai ver que nos Invisíveis aqui eu trago, né, que é exatamente isso. Esse é o Jack Frost, depois que ele é solto, ele larga ele na rua e ele literalmente fica invisível para a sociedade, porque no quadrinho ali todo mundo passa por ele, ninguém dá uma moeda, ninguém vê ele, né? Ele está invisível para a sociedade, ele é um nada, ele está à margem. Né? Mas aí que ele aprende, ele encontra o Tom O'Bannon, que é o mago, que nem ele quer, porque dizem, esse cara é louco, ele só vem encher o saco, é um bêbado, maluco aí, e ele aprende a usar esse artifício de estar ali invisível, de ninguém ver ele, ninguém se importar com ele. Né? Tem outra cena que eu coloquei aqui ainda, que eles estão lá, o guarda vem procurar, e o Tom O'Bannon, que é mesmo meio maluco, começa a falar uma coisa meio louca, e o guarda, esse cara é louco, não dá bola e vai embora. Né? Ou seja, quer dizer, usar essa invisibilidade, usar esse deixar de lado da sociedade, do Estado, do sistema, como um artifício, como uma arma, uma ferramenta para uma luta político-social, né? Exatamente porque você não está vivo, porque você está invisível. Eu lembro de um trecho de um outro quadrinho chamado O Fotógrafo, que envolve quadrinho e fotografia, de um fotógrafo que foi para o Afeganistão na década de 80 com uma equipe de médicos e fotografava o lugar e montou um quadrinho junto com a fotografia. E ele perguntou para as mulheres, né, se elas não achavam ruim usar a burca, né, que ela cobre o corpo todo, e elas diziam que não, que não, que era ótimo, porque primeiro que aquilo, antes elas não podiam nem sair de casa, depois que elas começaram a usar aquilo, elas podiam sair de casa. Segundo, que ninguém pode chegar e levantar a tua vestimenta. Então eles nem sabiam quem estava embaixo, né? E o que as mulheres faziam? Elas traficavam armas para os exércitos rebeldes debaixo das burcas. Porque nenhum cara, mesmo um militar, não podia parar uma mulher e erguer a roupa dela para ver o que tinha embaixo. Né? Ou seja, ela aproveitava uma que seria uma desvantagem, uma invisibilidade social, dizer, essas mulheres são invisíveis para o sistema, meu Deus, temos que trazer elas para a visibilidade. Não, elas aproveitavam essa visibilidade para apoiar a luta contra o sistema que as oprimia. Né? Porque elas eram invisíveis, ninguém
sabia quem estava ali embaixo, ninguém sabia o que elas estavam carregando, e elas aproveitavam isso para carregar armas, né? Então, a ideia do B é um pouco essa, né? Quer dizer, a gente não tem mais opção de uma revolução social, né? Então, a gente tem que buscar uma revolução cotidiana, uma revolução do dia a dia, quer dizer, usar momentos do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em que a gente pode tentar fazer a diferença, né? Mas o B tinha uma frase célebre que diz assim, só mas não seja pego, né? Não necessariamente você precisa fazer algo criminoso ou qualquer coisa do tipo, né? Tem toda uma teoria também artística sobre isso, de confrontação e tal, mas a ideia é, não seja pego, desculpa, desapareça antes de ser pego, né? Então ele diz assim, não faz mais sentido a gente lutar contra um Estado que ele diz assim, todos os seus revólveres estão apontados para nós, né? É o império da informação, do espetáculo, da simulação, né? Não temos o Estado está com, né? O sistema está com todos os revólveres apontados para nós não temos mais no que atirar. Antigamente os anarquistas iam lá e matavam o príncipe, matavam o rei e perturbavam todo o sistema. Hoje você não tem mais como destruir uma estrutura que a gente tem atacando alguma coisa. Então, ele diz assim, a ideia é desaparecer, é ficar invisível, tá? E é isso que os invisíveis trazem como, acho que com o ponto central da narrativa, né, do começo ao fim, que é uma ideia de combate, né, contra a dominação, do combate contra o controle, mas a ideia de que você não precisa estar sempre à vista, você não precisa combater de frente, você não precisa. E aí eu falo para meus amigos, assim, eles reclamam, né, que eu sou de esquerda e tal, né, você não vai entrar num partido, você não vai, vamos ali na UFSC fazer cartaz, fazer uma manifestação e tal. E eu dizia, não, cara, eu me sinto muito mais efetivo numa luta política, conversando com meus alunos em sala de aula, né, e mostrando para eles algumas coisas, do que fazer cartaz e fazer uma manifestação caminhando aqui na Beira-Mar, na Nova, por exemplo. Quer dizer, o que a gente tem feito como por luta social e política tá dentro do espetáculo, dentro do sistema, ou muda alguma coisa, né? Então, um pouco me parece que essa mensagem que os Invisíveis trazem, a partir ali do final dos anos 90, que é que aquele ativismo político, aquele tipo de luta político-social até final da Guerra Fria não funciona mais. Não funciona mais. E novas formas de ativismo político, de luta política e social, têm que começar a ser estruturadas a partir dali, né? Que é o que a gente tem que começar a pensar, que me parece que se fomentou muito nos anos 90, mas que deu uma baixada muito grande hoje. Tá, eu não sei, eu acho que eu fiquei muito no abstrato aqui, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A última mensagem é essa, né? O grande irmão está observando você, aprenda a ser invisível. Não que eu vindo aqui dar uma palestra online gravada para vocês é muita invisibilidade, pelo contrário, né? Estou indo contra o que eu estou dizendo para fazer, mas era isso, pessoal. Eu acho que talvez tenha ficado um atropelo de coisas, eu tentei condensar o máximo aqui. Espero que dê para a gente conversar um pouco agora sobre isso. Valeu. Cara, eu conheci Hacking Bay por você, né? Numa palestra que você deu. Sou muito fã de Hacking Bay, muito fã por tua culpa, né? E por tua culpa eu também comecei a gostar muito de sociedades piratas, né? Por causa do texto do Zona Autônoma Temporária, né? Me interessei muito pela história dos piratas, tudo que ele traz lá sobre estruturas anárquicas. Muito feliz de ver uma fala sobre um autor que eu acho que tem uma visão fantástica sobre o mundo, assim. Obrigado mesmo. E, né, eu lembro quando eu pedi para você vir fazer a palestra, eu falei, pô, cara, você podia falar um pouquinho do Hacking Bay? Você falou, não, mas eu vou falar. Eu não sabia que era tanto
tão próximo, né? Tão dialogada a coisa ali. Obrigado mesmo. Tem algumas perguntas aqui para você, tá bom? Eu vou lendo e você vai respondendo aí. A invisibilidade também não pode ser gerada pelo excesso? Mais fácil ficar invisível no meio de uma multidão de pessoas ou de imagens? Uma espécie de efeito onde está o Wall-E, cujo meio de expressão mais óbvio e interessante para mim é uma HQ? Uhum. Concordo. Eu acho que é bem essa ideia, quer dizer, o invisível, no meio de uma massa, né? O que diz? Tem um ditado chinês que diz, né, a sombra mais escura é aquela debaixo da lâmpada. Ou seja, exatamente, você aproveitar esse excesso também é uma forma de invisibilidade, eu acho. Né? Porque quando tem várias coisas iguais, quer dizer, você é mais um ali no meio, o problema eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente busca o destaque sempre, né? A gente quer estar no meio de iguais, a gente faz o que todo mundo faz, e no fim é invisível no meio de todo mundo, né? Mas a gente quer se destacar. E os que se destacam são meio tidos como ídolos para a gente, né? Aquele cara do todo mundo, né? Tem uma época que todo mundo começou a fazer vídeo de YouTube jogando game, né? Fazendo videozinho jogando. Aí, de repente, um cara se destaca, todo mundo quer ser aquilo. Daí vem mais gente ainda fazendo, então você tem milhões de caras no YouTube fazendo a mesma coisa, todos praticamente invisíveis, se a gente pensar, mas querendo aparecer. Essa é um pouco a ideia, né? O pessoal quer aparecer, quer se destacar. E a mensagem do Bey, ali dos invisíveis, seria não se destaque, melhor não se destacar. Né? Melhor ficar aí no meio, como ninguém, quietinho. Cara, a fala me lembra muito sobre os primeiros escritos do Nietzsche, quando ele fala da ideia de apolíneo dionisíaco, né, que ele fala que o espírito apolíneo é aquela coisa do princípio de individuação, né, de o sol iluminando aquele ser e o belo vindo à tona e ele sendo diferente da multidão, enquanto o princípio dionisíaco é aquele princípio perder-se, né, do retorno à natureza, do retorno à terra, da embriaguez, né? Eu sempre que eu dou aula sobre isso, eu falo, imagina que assim, você está indo para a festa, né, e você se arruma como uma pessoa mais bonita possível da festa para que haja um destaque. E quando você chega na festa, da meia hora, você chega, você tem um impacto, é uma pessoa bonita, mas da meia hora você tá bêbado, começa a ficar bêbado e você é só mais um na festa, né? Você se perde entre os da festa, né? Eu penso muito nesse aspecto dionisíaco da invisibilidade, né? Eu acho, não sei se o paralelo é suficiente, assim, mas eu vejo muito próximo disso. Não, achei muito legal, não tinha pensado nesse lado nietzscheano de uma festa, achei foi legal as coisas aí. Mas é bem isso, né, cara? Quer dizer, você vai para a festa, de repente você é mais um, mas se você tiver bêbado lá, caído no sofá no canto, estiver vomitando lá no canto, não vai passar batido, ninguém vai te ver, é mais um. É. Agora, se o DJ da festa estiver vomitando lá, todo mundo vai ver, amanhã ele vai estar nas redes sociais, né? Exatamente porque essa ideia de se misturar, em relação à pergunta de antes, né? Trazem essa questão da visibilidade, mas tem tudo a ver com essa ideia de embriaguez. É bem esses lados do Deleuze ali também, né? Quer dizer, o fluido, o difuso, né? Aquilo que não é marcado, não é definido diretamente, e aquilo que tem definição, que é o essencial. É legal porque depois, se vocês tiverem interesse, entre no site da Biblioteca da UFSC, minha tese está lá, porque se desdobra nos invisíveis de maneiras bem interessantes, né? Inclusive uma maneira identitária lá, que eu vou abordar lá no final, que é essa ideia de que, por exemplo, a partir da teoria queer, ou todo o movimento também não só o movimento trans, mas todo o movimento de identidade que traz ali, que vem a partir dos anos 90, de que tenta que, eu não sou, por exemplo, não sou homem nem mulher, eu não sou
gay, mas não sou hétero, sou algo ali no meio, né? Então começa a aparecer essas coisas de, de fluxo, de algo difuso, que está além do limite, está sempre na margem, para lá e para cá, mas que vem as próprias teorias identitárias depois e tentam pegar e essencializar aquilo e botar em caixinha. Ah, então você não é gay nem hétero, você é bissexual, você é sei lá o quê, né? Daí começam a criar mil denominações, mil caixinhas, porque há uma tentativa de essencialização, de você porque é controle também. É controle, sabe? E você se deixar estar no fluxo é você evitar o controle. Né? Então tem a Lord Funny, aquela personagem que é umas horas ela é apresentada como drag queen, como travesti, e ela brinca muito com isso. Né? Ela fala uma hora que o Jack Frost é meio homofóbico no começo ali, ele fala para ela, se tu quer ser mulher, por que tu não faz uma operação? Ela disse, eu não estou doente, não precisa fazer uma operação, né? Mas ao mesmo tempo ela tá lá, às vezes ela sai sem peruca, vestido como homem, às vezes sai vestido como mulher, e quando perguntam, ela nunca tem uma resposta igual, sabe? Isso é muito interessante, porque ela se deixa levar pelo fluxo e ela não se deixa prender por um estereótipo do que ela é, sabe? E é um pouco isso, quer dizer, a própria teorias identitárias que fizeram depois, que se baseiam na teoria pós-estruturalista, muitas delas, eu acho que eles leram muito mal, inclusive, o pós-modernismo, acabam caindo nesse problema, que é essencializar, né? E no fim é controle, quer dizer, deixa eu ser o que eu quiser, não quero me encaixar numa caixinha. Né? E isso, nos invisíveis, sim, então, isso retorna em vários sentidos, é bem interessante. Tem um movimento dentro do movimento punk que chama o queer punk. Estava falando, eu me lembrei, para quem não conhece, é muito legal, tem documentários sobre o surgimento da cena anarco-queer na Inglaterra e tudo mais, é muito, muito legal. E eu achei muito interessante a primeira vez que eu entrei em contato com esse tipo de movimento, que eles são contrários à legalização do casamento homoafetivo, porque eles acham que a legalização do casamento homoafetivo é encaixar eles dentro de uma sociedade que vai transformá-los, né? Ele fala, eu não quero receber assistência social do governo, eu não quero que a tua família me aceite, né? Eu não quero que você transforme isso de maneira legal, porque isso é me transformar em algo que eu não sou, né? E eles até falam, né? Essa bandeira arco-íris nunca fez nada por mim, a minha bandeira é preta e rosa, que é a bandeira do anarco-queer, né? E é bem interessante, porque você começa a ver uma visão de mundo, né, que você fala da luta pelos direitos, que eu acho que é extremamente necessária, porque né, ninguém precisa necessariamente ser o peão de frente que vai tomar a porrada, certo? Tem pessoas que querem viver numa normalidade, mas essa normalidade acaba sendo questionada como uma normalidade normalizante, né? Não só uma normalidade de uma vida comum, né? De uma vida em sociedade, mas uma normalidade normalizante, de tornar o sujeito parte de algo que ele não deseja ser, né? E a gente tem que pensar também nessa ideia de que essa é uma dinâmica eu uso a palavra sistema aqui, porque não tem uma palavra melhor para usar, né? Mas o sistema faz isso, né? Ele vai englobando tudo e colocando sob o seu controle. Então, o que ele puder normalizar, como você falou, ele vai normalizar, né? Deleuze e Guattari mostram isso, que isso sempre foi feito, inclusive dentro da ciência, né? Quer dizer, o que a ciência normal não compreendia, ela dá um jeito de aprender e colocar em caixa. O cálculo diferencial é isso, quer dizer, você calcula alguma coisa que você não consegue, mas você cria a teoria do limite, consegue encaixar lá e dá um jeito de... Né? E a gente vê isso para os movimentos sociais, né? Para a arte como um todo. Eu vi que alguém botou no chat ali que a cultura popular uma cultura de enfrentamento, mas aos poucos ela também vai começando a ser incorporada pelos tempos, o capitalismo, né? O funk está aí para uma mostra disso. Boa parte é o rap, o próprio rock antigamente, né? Que surge como expressões culturais de confrontamento, né? E são abocanhadas e viram... Eu vi esses tempos algo muito engraçado, que quando o movimento feminista começou a falar muito sobre deixar, faz uns anos já, acho,
deixar o pelo crescer e tal, e as meninas parecendo bastante, né, com o pelo da axila comprido. E aí eu vi uma propaganda de uma empresa vendendo tintura para pelo de axila, né? Daí, então, agora você começa a pintar de colorido, quer dizer, o sistema vai se aproveitar do que tiver para vender coisa, cara, né? E para incorporar, e para normalizar e normatizar aquilo. Então, tinha uma propaganda antiga também, vocês devem ter visto, não sei se era verdadeira ou mesmo, uma série para ilustrar isso, que uma propaganda, acho que era da Gradiente, ou de um aparelho de som, que era um cara lá, meio de esquerda, década de 70, por aí, dizendo, venha ouvir suas canções, compre um Gradiente para ouvir as suas canções de protesto, tal. É tipo isso, né? Você, até a esquerda precisa, consome, e vai ser incluída, e a gente é engolido e nem percebe. Bom, continuando aqui as perguntas, então. Quando lemos sobre o passado e buscamos esses invisíveis, é um esforço que Walter Benjamin, citado na fala, chama de pentear a história a contrapelo. Identificar informações que muitas vezes estão exatamente nas frestas do discurso para trazer à tona aqueles que seus autores explicitamente tentaram deixar de lado. Como você enxerga visibilidade e invisibilidade no próprio fazer historiográfico? As frestas do discurso seriam as sarjetas de onde surge a fonte histórica? Isso, eu acho que sim. Essa é uma pergunta bem legal, né, cara? Porque, no fim das contas, a própria historiografia, ela passa por isso, né? O Benjamin traz essa ideia de história contra pelo, né? De fazer história de baixo. E a gente começou a fazer isso, né? Mas se a gente pensar, o próprio Benjamin virou mainstream há alguns anos dentro da história, né? E aí todo mundo começa a fazer o mesmo tipo de história, começa a fazer o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de narrativa, né? As narrativas pós-modernas também entraram com tudo dentro da história. Eu, como tenho um pé na filosofia, tentava ver isso com uma certa criticidade, mas é muita gente escrevendo coisa que nem sabe direito o que está falando, o que está escrevendo, não está compreendendo direito, mas está usando porque todo mundo está usando, né? Eu acho que, claro que a gente sempre viveu na história esses movimentos de que em épocas e lugares se fala muito sobre a mesma coisa, se faz história de maneiras muito parecidas, dependendo do programa que a gente está também e tal, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que fazer esse esforço benjaminiano de buscar nas frestas, né? Buscar os restos, né? Buscar o que foi deixado de lado, o que o que tá que ninguém quis, né? E usar isso para fazer história. História de quem não, das pessoas que ninguém faz, falar de quem ninguém fala. E eu tentei fazer isso na tese, quer dizer, falar sobre história em quadrinhos, que praticamente ninguém falava, sobre uma história, de certa forma, uma história do tempo presente, embora eu não tenha usado esse tipo de conceito, né, que também pouca gente fazia, com uma forma narrativa muito mais fundada na filosofia do que na história, e lá tentar perverter um pouco mesmo esse sistema que a gente tem dentro da própria academia, né? Porque no fim a gente também segue muito padrões e acaba sendo engolido por ele, sendo engolido por ele. Eu acho que é um exercício, não sei quem fez a pergunta, mas que a gente tem que tentar sempre se manter nessa busca, né? Porque às vezes você acha que está fazendo algo muito diferente, mas na verdade está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo e já não é mais novidade, já não é mais nada diferente, ou não está buscando nada que ninguém viu, talvez tenha outras coisas. A gente tem que garimpar mesmo, né? Próximo aqui. Os processos educativos / socialização contemporâneos visam, então, combater os espaços vazios, considerando que neles é possível a criação, imaginação, resistência e utopias? Eu acho que sim. Eu acho que sempre foi assim, né? Quer dizer, a escola, no fim das contas, é para manutenção do status quo, né? E se a escola tem se transformado, é porque o sistema tem se transformado. Antes você tinha uma escola mais autoritária, né, mais fechada, com uma
um depósito bancário de conteúdos, diria Paulo Freire, né, sobre os alunos. Isso tem mudado. Agora você tem algumas escolas com projetos em que as crianças escolhem o que vão aprender e fazem juntas, né, e aprendem a resolver os problemas, né, a partir das pesquisas que elas fazem e tal. Muito legal, eu acho que é por aí mesmo. A gente está vivendo outro tipo de pedagogia. Eu dou aula no curso de pedagogia lá na Faculdade de Palhoça, né? Mas se a gente pensar, por que a educação tem mudado? Porque o próprio sistema mudou. E quando antes você precisava do empregado que entrasse às 8 da manhã, ficasse apertando um parafuso na fábrica e saísse bem quietinho às 6 da tarde, estava ótimo, agora você precisa de um empregado que vai receber um e-mail às 10 da noite e está em casa e vai precisar levantar e resolver um problema. Ele vai ter que... Então, é outro tipo de capacidade que o capitalismo está nos exigindo e que a escola me parece que está só dando conta de resolver lá atrás. Quer dizer, está estimulando as crianças, né, ou os alunos em geral, a uma nova forma que o capitalismo está exigindo lá na frente. Tá? No fim, a escola, eu acredito que sim. Né? Até por isso que a gente tem, dentro do anarquismo, no próprio P, muita gente que essa coisa da recusa da escola, recusa do sistema escolar. Mas eu acho que não, também não. Próxima pergunta. Oi? Não, alguém botou no chat. Estamos perdidos. Sim, mais paciência, né? Perdido, tudo bem. O problema é ser achado, de acordo com o Gregory. Que daí você deixa de ser invisível. Né? A figura desse invisível. Gostou? A figura desse invisível pode ser necessariamente relacionada à característica de oprimido ou outsider num contexto de relação de poder? Não sei se oprimido, provavelmente, disso, né? Outsider, eu acho que sim. A ideia de outsider é um pouco essa ideia de oprimido, quer dizer, de invisível, né? Mas, sim, se bem que a própria ideia de outsider também vira, de certo ponto, uma ideia mainstream, né? Quer dizer, agora o outsider que é o legal, né? E o normal é o careta, esse está deixado de lado. Então, é isso que eu digo, as dinâmicas do sistema elas vão se transformando e quando você vê, você que era diferente, você que estava tentando fazer algo diferente, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Você virou um novo padrão, virou a nova engrenagem para a máquina. Né? Então... É o metaleiro cabeludo, né? Exatamente. O punk de moicano. Né? Então, eu acho que o ideal seria a gente fugir desses conceitos. Né? O conceito do oprimido, o conceito do outsider, fugir, inclusive, de qualquer tentativa de conceituar isso. Né? E dizer não, não, não. E sai fora de tudo. Esse seria o invisível. Inclusive, que recusaria que eu chamasse ele de invisível, talvez. Cara, eu não consigo parar de pensar no Nietzsche, na filosofia do martelo, na destruição de verdade, cara. Eu acho que tem muito a ver com o Nietzsche, né, cara? O Nietzsche começa esse processo lá atrás, quer dizer, e você questionar essas estruturas que estão fixas, né? Transvaloração total dos valores. Né? O Nietzsche ainda estava num momento em que o enfrentamento direto era possível, desejado. Né? O que a gente... o Bruno coloca ali que a tradição moderna se baseia no Nietzsche, é isso, né? Só que a diferença agora é que esse enfrentamento direto já não acontece mais porque você está batendo contra uma simulação, você está batendo com algo que não existe. Né? Você não vai destruir. Perfeito. Barja, você queria fazer um comentário? Fique à vontade. Legal. Bom, acho que vou ecoar todo mundo dando os parabéns e agradecendo por essa palestra. Aliás, que semana maravilhosa, né? Eu queria fazer um comentário breve sobre o invisível a nosso favor, lembrando o grande Augusto Boal, né? O Boal, ele desenvolveu o teatro invisível, né? Enfim, Boal tem uma história política sensacional para a gente conversar em outro momento.
Mas ele desenvolve o teatro invisível como prática política, ele coloca isso, né? Ele escreve, publica e fala, né? Como prática política, para produzir o quê? Né? O questionamento nas massas, então é em praça, é em ônibus, é no metrô que acontece, né? E ele produz isso. Então, aquela invisibilidade é a nosso favor. Então, ninguém sabe que a gente combinou, que a gente ensaiou aquilo, e ele fez muito isso. Né? Inclusive, ele foi preso uma vez, porque o pessoal acreditou mesmo. Né? Tem uma história na Suíça muito louca. Bom, mas aí, o que acontece? A ideia é produzir o questionamento usando essa invisibilidade, né? Quer dizer, ninguém sabe. Porque as pessoas não sabem que aquilo é teatro. Assim, o meu comentário em cima disso é que, na verdade, em última análise, não é. Né? Não é um teatro, ou seja, é uma arte não arte, é uma arte realmente política. Né? Como o próprio Benjamin, num ensaio dele sobre Brecht, fala, ó, tem certos momentos aqui que Brecht ele quer ser primeiro didático, depois político, e em último, né, na última esfera, artístico, poético e tal. Mas é muito importante que atinja, né? Então eu queria trazer isso, essa HQ é sensacional, mas eu queria trazer o Boal nessa história para mostrar que a gente tem no Brasil esses causos para contar, esses exemplos, né? E que a gente tem que dar visibilidade a eles, né? Então, obrigado, era só esse comentário, assim. Legal. Perfeito. O Joaquim Bey teria um conceito para isso, né? Que é o de terrorismo poético. Né? Não sei se o Diego viu, que é a ideia, né, de você fazer uma performance, seja ela artística ou no limite criminosa que fosse, né? Mas para chocar alguém. Você tem que atingir alguém. Se você não atingiu alguém, você falhou. Exatamente fazer as pessoas pensarem. Né? Então, é um pouco isso. Eu acho interessante esse tipo de ação, né? Embora a gente tenha me parece que isso perdeu um pouco a força também, né? Mais recente, assim. Esse tipo de ação nas ruas, né? A gente está virando, ainda mais agora com a pandemia, né? Uma cidade tão virtual que não sei, eu estou viajando aqui, mas a sensação que eu tenho é que a gente tem mais chance enquanto invisível. Porque tem muita gente de camisa amarela e pato inflável por aí. Então, se a gente tenta fazer frente numericamente, ó, vamos nós de camisa, sei lá, roxa, isso não é a solução, entende? Eu acho que a solução é pela fresta mesmo. Exatamente. Eu gosto muito de pensar, né, da onde que o Bey traz tudo isso. E sempre que eu comento Bey com alguém, eu comento sobre raves. Né, como rave, né, na sua estrutura original e não rave numa estrutura comercial de uma festa, né? A rave era basicamente um espaço que a galera ocupava, né, botava um carro de som, alguém levava um tanto de água para o rolê e um som rolava. Né? E a partir do momento que aquilo era descoberto, era hora de ir embora. Eu acho isso fantástico, eu acho isso um modo muito bonito de viver um mundo que não tem que colaborar com o outro de um ponto de vista do capital, do sistema, né? Eu penso hoje, a gente fala tanto como a internet limita a gente, mas você vê uma série de fóruns online, você vê uma série de meios de você criar estruturas anárquicas dentro do online, que a partir do momento que elas são descobertas ou monetizadas, elas não fazem mais sentido. Né? Você pega o próprio Sci-Hub, né? Você tem as plataformas online de disseminação gratuita de conteúdo acadêmico, né? Então você tem uma série de meios de repensar esse tipo de vivência, né? Essa invisibilidade. Você não tem, o Marcos Miller, né? Nosso professor, meu orientador do doutorado, eu me lembro uma vez que ele pediu para eu participar de uma banca de doutorado e daí eu falei assim, mas numa banca de TCC, perdão, e eu li o TCC da pessoa e tinha uma parte que ela citou um artigo do Miller inteiro, quase assim, tipo um recorte gigantesco e não referenciou, né? E daí eu virei para o Miller e falei assim, Miller, existe plágio nesse TCC, né? E ele falou para mim o seguinte, é meu.
Eu não preciso assinar as coisas que são minhas, saca? E aqui eu achei aquilo muito interessante, porque a gente tem, né, na academia uma posse muito grande do nosso conhecimento. Né, uma posse muito grande, eu que escrevi isso, eu tenho os ônus disso, e a gente esquece que isso não é teu, saca? Isso é algo que você está tentando trazer para o meio. Né? Então, sempre que eu vejo revistas científicas que cobram pro cara publicar e cobram depois para o cara acessar aquilo, eu fico pensando, cara, como eu gosto do Sci-Hub, como eu gosto dessas estruturas que, né, promovem uma distribuição anárquica de conhecimento, né? Saca? Eu brinquei um pouco com isso na tese também, tem um capítulo ali que eu falo sobre colagens e tal, e referências, assim, e que eu começo com mapear as referências dentro dos invisíveis, eles falam muito de discordianismo, magia do caos, e eu digo, essas coisas que eu catei nos buracos obscuros da internet aí, né? Que são coisas do blog, coisas que vão se espalhando em chat, fórum, e eu fiz mais ou menos umas 20 páginas usando esse material sem fazer uma referência. Né? Não referenciei nada, porque eu achei que ia ser ainda... Quer dizer, eu estou tentando construir uma narrativa sobre exatamente esses usos anárquicos da informação, como a escola, e eu vou chegar e vou referenciar as coisas ali, então eu vou usar também anarquicamente naquele trecho da tese, não vou referenciar ninguém. Não eram autores também, né? Eram colagens. E acho que ficou interessante, assim. E outra coisa que eu queria falar, o Paulo falou a questão que tem um monte de gente ali, né, camisa amarela e pato e tal, e a gente não consegue bater de frente. Né? Como é que a gente faz com as pessoas? Eu vejo muita pessoas que querem brigar e discutem, né, que não tem argumentação também, você não tem como conversar, às vezes, um debate político, né, um embate, digamos assim. E tem um trechinho lá no final dos Invisíveis, que o King Mob é esse cara que o cara inimigo mata todo mundo, né? Ele vai dando tiro na cabeça e vai matando. E o Jack Frost, aquele menino, que no fim das contas ele vira meio uma espécie de Buda mesmo, meio fala palavrão, mas continua, né? E essa coisa de bem e mal começa a desaparecer, essa dualidade. E o King Mob pergunta assim, tá, mas como é que eu vou lutar contra esses caras? Como é que eu vou agir contra esses caras que pensam totalmente diferente da gente, né? Que querem nos dominar, querem nos fazer mal, sem dar um tiro na cabeça. E o Jack Frost fala assim, seja amigo deles e faça eles ter vergonha da posição que eles tinham, de como eles estavam pensando. E eu acho genial isso, né? Quer dizer, então o cara tem uma posição política completamente diferente da minha e agora eu quero matar ele. Não, cara, eu vou ser amigo dele e vou aos poucos mostrar que ele tem que ter vergonha daquela posição meio fascista, sei lá, que ele está tendo, preconceituosa, né? A estratégia não é obrigar com eles, separar, jogar ele para longe de mim, é trazer para perto de mim e mostrar, né? Você está errado e pode estar sentindo vergonha por ter pensado assim um dia. Acho que essa é a estratégia que a gente tem que assumir hoje no mundo, no Brasil, sei lá. Gré, a gente já passou do nosso tempo. Eu fico muito feliz de ter você aqui, de verdade. Sem puxação de saco, eu sou muito teu fã. Desde que a gente é amigo, você é um cara que me ensinou muita coisa durante a minha formação acadêmica, um baita de um amigo. E, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Espero que a gente possa pensar em um momento não muito longínquo, uma vinda para cá própria, né, humana, e, dependendo, a gente faz até de uma maneira mais invisível. Tá bom? Eu que agradeço, quero agradecer a todos aí, né? Eu tinha muita coisa para falar, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas